Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, quais são os tipos de mães que criam os filhos com o complexo de Jocasta, que é pior do que o narcisismo? Quando você não consegue lidar bem com a mãe ou com o pai, porque existe um complexo que as pessoas criam, que ela descredibiliza totalmente o que Deus explica. Eles criam os seus filhos para eles criam um amor, eles idealizam um amor, quebrando todas as leis de Deus, e ele diz que amor, o complexo de Jocasta, é uma pessoa que ela cria aquele filho querendo apenas para ele. Então ele não crê em nada do que Deus diz, e ele cria um amor criando uma forma de criar, de manipular, de dominar aquela pessoa apenas para ele. Mas ele diz que é amor. A pessoa que ela sofre é pior do que o narcisismo. Que para quem entende sobre o narcisismo, se você tem pais ou foi criado num lar que você não conseguia entender porque é que seus pais, você não conseguia lidar com seus pais, lidar bem. Você não conseguia entender porque é que o seu pai não acredita em você ou a sua mãe não acredita, ele não consegue lhe ouvir e ele diz que é um amor, que é uma superproteção. Então essas mães que têm esse problema mental, essa doença, eles criam os filhos querendo empatar até dos filhos crescer. São tudo doenças, feridas na alma. Então uma pessoa que ela sofre desse complexo, que é o que eu quero que você entenda o que Deus explica, para que você veja que não tem como você conseguir ajudar uma pessoa que ela não quer ajuda. É pior do que o narcisismo. Para que você entenda que esse tipo de mãe ou de pai, que ele cria o seu filho dizendo que é um amor, é uma super proteção, ele quer super proteger aquele filho. Então ele vai criando um sentimento, uma manipulação, uma superação, e ele não consegue lidar com ninguém que entra na família. Por exemplo, se você entra para ser uma nora, né, de uma pessoa que ela sofre desse complexo, ela não vai lidar com nenhuma nora. Nem todas as noras que entrar na vida dessa pessoa, ela vai ter um problema. Ela vai entrar falando mal da ex-nora, mas depois você vai ver que ela está implicando com você, desfazendo de você, porque ela tem um sentimento criado pelo aquele filho, que a maioria que tem esse complexo, essa doença, essa síndrome, ele vai dizer, eu criei o meu filho, por mim nem crescia. Ele vai totalmente de contra Deus, ele não quer saber nada de Deus, então ele idealiza um sentimento, um amor, uma super proteção. Então ele diz, por mim, esse filho meu, ele não crescia, porque eu não quero perder o controle. Então ele já sabe que quer ter o controle daquele filho. Ele não sabe é o porquê. Por que é que ele quer controlar? Por que é que ele está falando mal de todo mundo? Por que é que ele está manipulando as pessoas, o sentimento daquele filho? Então, ele vai de contra as leis de Deus. E por isso, é Deus que vai socorrer essa pessoa que está inserida nessa situação. Que ele tem que lidar com os pais, ou ele tem que fugir da mão daqueles pais, porque é uma super proteção que a pessoa diz como tem, como se fosse um amor, um sentimento, eu tô protegendo, eu tô superando, eu tô trazendo para mim, é porque tudo que eu faço, ele diz, essa pessoa que é doente, ele diz que tá fazendo por você, mas com o conhecimento você vai percebendo que ele não tá fazendo por você. Ele está fazendo apenas por ele. E é por isso que você não consegue entender. Porque é que ele não consegue lhe ouvir? Essa pessoa que tem esse complexo. Ela não vai conseguir lhe ouvir. Ela não vai conseguir mudar essa pessoa. Ela não vai conseguir torcer por você. Ela não vai conseguir ser por você. Então ele vai fingir, ele vai criar um sentimento. Então, esse tipo de mãe, você vai perceber que ele diz, eu criei como a menina dos meus olhos. Eu amei tanto, eu amava tanto esse filho meu,
que eu criei, uma mosca não podia pousar, eu não queria nem que crescesse, porque eu queria controlar o tempo todo, porque ele sabe que quando aquele filho crescer, ele não vai ter mais o controle. Então, o que é que ele vai fazer para tentar controlar esse filho, para que ele não perca? Na mentalidade de uma pessoa assim, que ele tem medo de perder a outra pessoa, ele tá manipulando, ele tá fingindo, ele tá mentindo, mas ele não tem consciência. Entende? Deus explica que ele não tem consciência do próprio sentimento. Então, quando você confronta, quando você fala a verdade para essa pessoa, não é a mesma verdade que ele criou. Porque você está dizendo que esse sentimento não é amor, que ele está errado, que ele tem que mudar, que ele tem que buscar uma ajuda. E ele não concorda, ele não quer ouvir, ele não quer mudar. Então ele cria dentro dele como ele conseguir isso, como é que ele vai conseguir sobreviver com você, com esse medo de lhe perder. Essa autoproteção, essa autossuperação, esse amor exagerado que ele quer ter o controle. Então, essas mães que são doentes, emocionais, você vai perceber que ela diz assim, por mim nem crescia. Eu não queria nem que crescesse, porque eu sabia que eu não ia poder controlar. Então, se ele já fala isso, se essa pessoa já falou isso, ela já demonstrou o sentimento que ela tem, que é de posse, que é de domínio, que é de superação. Ela quer ser superior, então ela vai criar uma forma de mostrar para você que isso sim é um sentimento. Isso sim é que é amor. Ele vai dizer, esses pais que são doentes assim, ele vai dizer que isso sim é amor. É você que não entende a minha forma de amar. É você que não sabe da minha visão, porque tudo que eu estava fazendo por você era para proteger você. E aí, com décadas, você começa a descobrir que era tudo uma mentira. Que ele não estava fazendo para proteger você, e sim para dominar você, para controlar você, porque ele tinha medo de lhe perder. Então, esse pai ou essa mãe que tem esse problema, essa síndrome, esse tipo de amor, você vai perceber que ele não consegue vibrar com as suas conquistas, ele não consegue lhe apoiar nos seus projetos, ele vai estar sempre do contra, em qualquer relacionamento que você se envolver, ele vai estar sempre do contra, que ele não quer que você tenha aquela pessoa, então ele está botando defeito nas outras pessoas, e aí demora muito tempo para que você tenha esse tipo de visão. Por que é que esse pai é assim, ou essa mãe é assim? Por que é que ela tem essa carência, essa ausência, esse amor? Ela está competindo e comparando o sentimento do filho com as outras pessoas ao ponto de prejudicar aquele filho. Então, o que é que ele vai tentar fazer para não perder aquele filho? É isso que eu quero que você entenda, o que Deus explica a respeito disso. Que ele vai criar um sentimento, desfazendo e desconstruindo tudo que você vê, tudo que você... Esse tipo de mãe, ele desconstrói você por inteiro. Esse complexo, ele destrói os seus sonhos e os seus projetos. Esse tipo de pessoa que ela é doente assim, ele desconstrói dos seus sonhos e do seu projeto. Ele é totalmente do contra. E você começa a querer entender essa visão, esse sentimento. Que sentimento é esse que a pessoa diz que é amor, mas ela não, ao mesmo tempo que ele diz que é amor, que ele está dizendo que está fazendo por você, para proteger você, você também percebe que ele desfaz de você. Você percebe que ele humilha você, que ele rebaixa, que ele é contra você e que você está tendo que proteger os seus pensamentos e o seu sentimento com essa pessoa, porque se ela descobrir que você vai fazer algo que ele não consiga viver por você, junto com você, que ele não consiga usufruir da sua vida, que ele vai perder o controle de você, ele é quem vai desfazer. Quer dizer, então você percebe que isso não é amor? Aí você começa a mudar. E quando você começa a mudar com essa pessoa, pior ela fica. Pior ela vai ficando, porque ela tá vendo que tá perdendo o controle da situação.
Você não está mais se importando, você está escondendo. Você não diz mais da sua vida para essa pessoa. Você está escondendo dessa pessoa os seus projetos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, porque a pessoa não consegue vibrar com você, a pessoa não consegue ser feliz junto com você. Ela está sempre desfazendo, ela está sempre do contra, ela está sempre com medo. Aquele medo excessivo que ela diz que é amor. Eu tenho medo de lhe perder, eu tenho medo que você quebre a cara. Não, eu só briguei com você porque eu sabia que fulano estava errando com você, você estava enganada. Era você que estava enganada. Aí você começa a descobrir que essa pessoa, ela construiu um sentimento destrutivo dentro dela, ela querendo dominar o filho. O pai querendo, ou a mãe querendo dominar aquele filho, tendo controle do filho, com medo. Então ele sabe, ele começa a perceber que ele sabe que ele é assim, mas ele não quer mudar. Ele não quer ouvir, ele não concorda com você. Ele cria uma autossuperação, uma visão de controle, um sentimento, uma autossuperação tão grande que você precisa entender que essa mudança tem que partir totalmente de você, porque é pior do que o narcisismo. É pior do que uma pessoa narcisista, porque o narcisismo, ele tem graus. Para a pessoa chegar à psicopatia, ela tem graus. E é você que tem que entender esse grau. Que grau é esse de sentimento? Que visão é essa, que emoção é essa que essa pessoa tem, que ela está desconstruindo os meus sonhos, que ela está sempre do contra mim. Então, às vezes você percebe, você fica na dúvida. Às vezes você vai ficar na dúvida se isso é realmente um sentimento de verdade por você, ou é um medo de lhe perder, ou é uma competição do sentimento que ela tem com você. Então você precisa ter muito conhecimento para você entender que esse sentimento não tem como você desconstruir. Não tem como você combater, não tem como você mudar, não tem como reverter mais esse sentimento que essa pessoa criou. Então, para você se proteger, você vai ter que se esconder. É você que tem que se esconder. Então, se você lidar com pai ou com mãe, ou com alguma pessoa que tem um excesso de perder, um medo de perder, geralmente quando é mãe, ela vai dizer, por mim não tinha nem crescido. Por mim, quer dizer, ele é contra até as leis de Deus. Não, eu queria ter esse filho, por mim podia ficar pequenininho. Se tivesse algum medicamento que eu desse para essa pessoa não evoluir, não crescer, para não sair do meu domínio. Então, às vezes, ele vai até dizer isso. Mas você vê que ele diz e ao mesmo tempo ele não pode fazer nada, mas ele vai criando um sentimento, criando uma forma de superação, criando um controle emocional com você, que você vai ficando confundido. Que sentimento é esse? Que a pessoa não me respeita, não me apoia, mas ela diz que é amor, mas ela quer controlar, mas ela tá sempre do contra. Então ele cria até um vitimismo como se fosse... Esse vitimismo é como se fosse uma preocupação, sabe? Essa pessoa que sofre dessa síndrome, ela vai criar um vitimismo como se ele estivesse se preocupando com você. Mas aí com mais décadas, com mais experiência, com mais conhecimento, você começa a descobrir que ele não está nada preocupado com você. Não existe preocupação nenhuma com você. É o tempo todo por ele, para ele e com ele que ele está tendo que debater os próprios sentimentos. É pior do que o narcisismo. Para que você entenda o que Deus explica, você precisa ter conhecimento e leitura para você aprender a crer em Deus, como Deus ensina. Porque se você não aprender, você vai dizer, eu não confio nisso, porque Deus diz que só tem... Deus é quem me dá, e Deus só me dá o que eu mereço, porque eu mereço isso. Por que é que eu mereço esse tipo de mãe, ou esse tipo de pai? Você fica sem entender justamente o que Deus explica. Então Deus, para proteger uma pessoa, ela precisa querer entender. Então quem tem essas síndromes, eles não querem entender, porque eles nem querem mais ouvir, entende? Eles não querem nem ouvir o que Deus explica. Eles não querem mudar, porque ele já criou um sentimento.
E esse sentimento estando cronificado, a mente cauterizada, ele não consegue mais mudar, ele não consegue mais se arrepender, porque ele não quer. Ele não quer ouvir, ele não quer mudar, ele não concorda com a sua visão. Entende que o medo, ele cronificou dentro dessas pessoas, que ela acreditou que isso não ia ter consequência. Não ia ter consequência ter o excesso de medo, não ia ter consequência eu mentir para mim, para o meu bem. Então eu vou acreditando nessa mentira, nessa fantasia. Entende? Então é os filhos que vão sofrendo, porque é pior do que o narcisismo, que é o que eu quero que você entenda. Em Marcos 7:6, Deus explica que esse tempo ia chegar. Para que você entenda a respeito do que eu vou explicar aqui para você. Que não tem como você proteger e você já vai viver justamente a palavra dos pais na vida dos filhos. Os filhos vivem a palavra, eles criam um sentimento, uma autossuperação, tentando proteger o filho, mas automaticamente eles estão condenando os filhos. Eles estão empatando a vida dos filhos. Veja que na fala, quando o pai chegou, a mãe a falar isso, por mim nem crescia. Por mim não era nem para crescer. Eu preferia que ficasse pequenininho. Veja que ele só quer o bem para ele. Ele só está pensando nele o tempo todo. Entende? Ele perdeu a conexão de pensar no outro. E ele não quer mais e ele não vai conseguir. Quanto mais ele ignorar Deus, mais vai ser como se fosse algo impossível para Deus, porque ele não quer. Entende? Então Deus diz em Marcos 7:6, bem profetizou Isaías, e essa aula aqui foi Jesus que deu, para que você entenda da hipocrisia do ser humano, que ele não raciocina, que ele não consegue pensar nas suas próprias atitudes, que é o que eu quero que você entenda. É a pessoa que não quer pensar nas suas próprias atitudes, nos seus próprios sentimentos, na sua visão. Ele quer se dar razão a vida toda e ele acredita que isso não vai ter consequência. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, porque está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinamentos e doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando os mandamentos de Deus, retendes as tradições dos homens, como o lavar dos jarros, o dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalida os mandamentos de Deus, para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morre a morte. Então Jesus estava explicando esses ensinos, era que ia morrer espiritualmente. Quem maldisser do pai ou da mãe, ele maldiz, ele fala mal do pai, ele fala mal da mãe, porque ele não quer perdão, ele não quer mudar, ele não quer entender, ele está criando um sentimento. Entende o que Jesus estava ensinando aqui? Ele sabe que é errado, mas ele está criando um sentimento. Ele não quer falar mal, mas ele vai criar um sentimento, uma superação. Eu vou parar de falar, mas ele não consegue parar de falar. Ele está falando mal, ele está maldizendo. Então ele está criando um sentimento. Então nessa criação de sentimento, você vai perceber na vida dos filhos o medo que ele tem de perder, dele não ser amado. Ele vai viver competindo com aqueles filhos. Ele vai viver medindo o sentimento dos filhos. Então ele vai criar uma superação, um sentimento criado. Por isso ele quebra todas as leis de Deus. Então ele vai dizer, eu não queria nem que crescesse. Veja como ele é tão traumatizado, esses pais que sofrem dessa síndrome, que ele tem traumas e medos dentro dele, mas ele superou. Ele não quer saber de perdão, ele não quer saber entrar na lei de Deus, ele vive mentindo. Essas pessoas que são assim, eles vivem mentindo, mas eles não querem ouvir que eles vivem mentindo.
Eles não querem que ninguém diga uma verdade para ele, que ele não concorda, que ele está errado. Porque quando você vai dizer, você não consegue convencer a pessoa. Você já percebe que você não consegue convencer aquela pessoa que ele está mentindo, porque ele está mentindo para o bem dele. Na visão deles, eles estão mentindo para o bem dele, é o bem próprio. Ele não se põe no lugar de ninguém, por isso ele está sempre criando uma mentira, um sentimento. E aí os filhos vão percebendo que ele está o tempo todo falando mal de todo mundo, desfazendo de todo mundo, competindo. Então ele diz que isso é amor, que é para proteger os filhos. E os filhos, com o decorrer do tempo, vai percebendo que não existe amor aí. Não existe amor em uma pessoa que ela não tem respeito pelos filhos, que ela tá mentindo para os filhos o tempo todo, que ele tá maldizendo, que ele tá jogando praga. Então tudo que ele faz ele nega. Tudo que ele faz ele nega. Porque na visão dele ele não tá fazendo nada errado, porque ele tá querendo o bem dele. É sempre o bem dele. É por isso que chega a um grau do narcisismo que não tem mais o que Deus fazer. É porque Deus não pode? Não, é porque a pessoa não quer mais. Porque ela já mentiu a vida toda e ela tentou tanto a vida toda superar o sentimento e viver pela visão dela, pela razão dela, que ela acredita que não precisa mais voltar atrás. Por quê? Pra que é que eu tenho que mudar? Então ela fica tentando entender o próprio sentimento dela, mentindo mais. Omitindo mais. Eles não acreditam em Deus de forma nenhuma. Entende? Então Deus diz, né? Quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte, que é a morte espiritual. Vós, porém, dizeis, se o homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corba. Corba quer dizer que é em vão. Vai ser uma coisa que não tem utilidade. É corba. Se você for dizer ao seu pai ou à sua mãe algum erro dele e ele não quer ouvir, é inválido aquilo ali. Você não vai conseguir mais lidar com aquela situação, porque ele vai reverter contra você. Você está dizendo que o que ele está fazendo está errado, mas ele não quer ouvir. Então ele vai ficar com raiva de você, porque você está dizendo. Porque ele não vê aquilo como errado. Ele ouve, mas não consegue mais entender. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Você não vai conseguir. E isso é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou pela sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vos ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a estas. É chamada a si toda a multidão, disse. Ouve-me vós todos e compreendei. Jesus estava dizendo, ouve, compreenda o que eu estou dizendo. Jesus estava ensinando, não é todos que vão entender. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Jesus ensinou isso. Nada há fora do homem que contamine. Então, quando você vê uma pessoa, ela falar da lei do retorno, das leis de Deus só na vida dos outros, e na vida dela, quando ela adoece, quando ela perde, é tudo para ela é natural, é normal, é porque é o efeito colateral do medicamento. Jesus foi quem ensinou isso para você. Nada há fora do homem que contamine o homem. E por quê? Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, os seus discípulos interrogou. Porque Jesus estava ensinando isso aos discípulos. E os discípulos interrogou, né? Porque não estavam entendendo. Acerca dessa palavra. E ele disse, assim também vós estáis sem entendimento. Vocês também, andando comigo, não estão me entendendo? Que esses fariseus, esses religiosos, esses hipócritas e mentirosos, que tudo na vida dos outros eles espiritualizam, mas na vida deles eles não querem ouvir, não querem saber, não acreditam que sobre eles é a lei do retorno. Ele já bota a culpa no alimento, na comida, porque eles não se conhecem.
Entende? Eles não conhecem os próprios sentimentos, eles não conhecem os mandamentos, eles não crêem dessa forma. Eles não é convencido nem com o que ouve. Então Deus diz, assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, nada pode contaminar, nada. Então quando você ouve dizer que uma pessoa adoeceu, foi da muriçoca, foi da cobra, foi do vento, porque ela não crê em Deus, porque a Bíblia toda ensina isso, que nada fora do homem contamina o homem, e sim o que está dentro do homem. Então hoje as pessoas buscam saber mais sobre Deus porque descobriram isso. Então agora quando adoece, ela bota a culpa na ansiedade, ela bota a culpa na depressão, ela bota a culpa no passado, nos pais, entende? Mas mesmo assim eles não querem mudar, eles não querem buscar esse tipo de conhecimento aqui, porque não entra no coração, mas no ventre, e lançando fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. Toda a comida. Você vê, quem pede esmola tá nos hospitais doente por uma comida estragada. Eu me questionava com isso. Eu dizia, as pessoas não vê um morador de rua adoecendo por uma comida estragada. Você não vê as pessoas com os dentes todos perfeitos, de repente tá morrendo, se acabando por causa de uma dor de dente, e os moradores de rua não andam morrendo de uma dor de dente. Só tem caco na boca, às vezes não tem um dente na boca, e não anda sofrendo com dor de dente. Eu ficava me questionando com isso, porque eu não sabia o que a Bíblia explicava, né? Que toda dor vem de dentro, vem do pecado, vem do sentimento, vem da comparação, da competição, da inveja, do medo, da angústia, da aflição do ser humano, que ele quer viver ignorando a visão. As pessoas que só vivem nos médicos, elas ignoram a própria visão. Eles querem viver de superação, não acreditando no perdão, no amor, na gratidão, na empatia. Eles dizem que acreditam. Se acreditasse, não vivia falando mal um dos outros. Entende o que Deus explica? Se as pessoas acreditassem, elas buscariam saber o porquê. Pelo menos quando alguém ouve, fulano, você fala mal de todo mundo, então ele vai ficar com raiva de você. Quando você faz ver, ele vê quem ele é, ele fica com raiva de você, porque ele não concorda, ele não quer ouvir, ele não quer mudar, ele não quer saber quem é ele. Quem é ele? Quem é a alma dele? Por que é que ele é assim? Ele fica com raiva de você, porque ele está criando um sentimento pela visão, querendo superar. E o que é que acontece com a maioria dessas pessoas? Eles vão criando uma superação, uma construção de sentimento, usando toda a sua experiência, servindo contra ele mesmo. E ele desconhece sobre isso. Que toda a sua capacidade, toda a sua experiência, toda a sua malícia vai servir contra ele mesmo. Porque ele desconhece a respeito entre a alma e o espírito. Qual é a diferença? Ele não sabe nada disso. A maioria das pessoas não sabem a respeito disso. Então, algumas buscam sobre a alma, mas sobre o espírito ele desconhece. E algumas não buscam nada, nem cuidar do corpo. Ele não cuida nem do corpo. Então, né? Tornando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Jesus ensinou. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. É do interior, é da competição, é da comparação, é da vitimização, é da superação, que ele quer se superar. Então ele está se comparando com alguém, competindo com alguém, buscando entender de fora para dentro. Por isso ele não concorda, ele não quer ouvir, ele não quer mudar. Então mesmo quando ele ouve, ele diz, Deus me fez assim. Foi Deus que me fez assim. Ele está o tempo todo defendendo. Por isso é que o narcisismo, ele tá crescendo no mundo. Porque as pessoas ignoram tudo. Elas não creem na lei de Deus, nos poderes de Deus. Então tá crescendo o narcisista. O narcisista, ele não aceita ouvir nenhuma verdade que não seja dele. A que ele criou, as experiências dele. Então ele não acredita em ninguém
nem sequer na Bíblia. Ele não acredita nem nele. O narcisista, ele não acredita nem sequer nele, ele não confia nem nele. Quando ele percebe que ele quebrou a cara, que ele se deu mal em alguma situação, ele fica com raiva dele, mas ele não quer saber de perdão, de gratidão. Ele não acredita nada disso. Nada disso. Ele só acredita no medo. Essas pessoas que chegam a esse grau, eles acreditam no medo, porque ele diz, mas isso existe. Não, Deus existe, mas eu tenho que me prevenir. Deus existe, mas eu sei do que eu estou falando, porque eu passei por isso. Então ele está na prevenção, ele está na vitimização, ele está numa preocupação, ele está buscando superar o sentimento e ele não consegue por muito tempo. Ele não vai conseguir por muito tempo. Então ele está o tempo todo irado, ele está contra as leis de Deus, ele está contra o universo. Quando uma pessoa ela chega a esse estágio, ela vai dizer, eu por mim o filho nem tinha crescido. Veja o tamanho da insanidade mental da pessoa. Ele não se questiona por quê? Por que é que eu estou sendo contra Deus? Por que é que eu estou sendo contra as leis de Deus? Quer dizer que só eu queria viver do bom e do melhor? Só eu queria pecar, só eu queria fazer, só eu sou bom, os filhos não podem nada, entendeu? Ele perdeu totalmente a conexão com ele mesmo. Ele perdeu a conexão, a paz interior. Ele não sabe o que é o amor. É por isso que ele vai buscar essa superação, essa autossuperação. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Essa autossuperação, ela é validada por pouco tempo na vida das pessoas. Quando você é jovem, quando você é novo, você consegue autossuperar um sentimento, uma traição, uma frustração, mas vai viver ciclos repetitivos. Se não busca a cura interior, vai viver ciclos repetitivos. Vai viver toda hora sendo repreendido, vai viver nos médicos, vai viver murmurando e se vitimizando e falando mal de Deus e o mundo, porque não quis crer em Deus. Porque ele não quis crer em Deus. Então Deus diz, né? Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolação, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha de onde nasceu a doença, de onde nascem as doenças, né? Quer dizer, você conhece alguma pessoa que fornica, que vive traindo, que vive mentindo para ele não ser usurável, para ele não ser avarento, para ele não ser brigão? Aqui já está uma aula para você entender sobre isso. Ele é competitivo, ele é comparador, ele é invejoso, ele sai desfazendo das pessoas, ele quer se autossuperar, ele quer vencer, mas ele não quer mudar, ele quer aprender pela visão, ele não quer saber dele, ele não quer ouvir nenhum defeito deles. Eles são assim, eles criam essa visão de autossuperação, não é a superação que vem do alto. Então, mesmo quando você está lidando com uma pessoa assim, que você tenta mostrar, você não viu, fulano, que você agiu errado com isso? Você não viu que você fez errado? Não, mas eu só fiz errado por você. Eu quis proteger você. Aí quando você tem convivência e começa a descobrir que a pessoa, ela está protegendo o próprio sentimento, a própria mentira, você desconecta. Você diz, não tem realmente como conversar. Não tem como você convencer uma pessoa que ela não quer ser convencida, que ela está defendendo a própria mentira. Para que você entenda a respeito disso, você precisa ter muito conhecimento. Não é para meninos, não é para adolescente, não é para jovem esse tipo de ensino. Por isso Jesus dizia, preste atenção, quem tem ouvidos para ouvir, porque chega um grau de uma pessoa que ela acumulou tanto erro que ela não quer voltar atrás, que ela não quer retroceder, que ela não quer mudar, que ela não vai ter mais ouvidos para ouvir. Ela não quer ouvir, ela não quer mudar, porque para ela não interessa mais mudar. Para ela interessa superar. Para ela interessa ter ganho e benefício e vantagem com as pessoas. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai adquirir toda aquela experiência, todos aqueles traumas, tudo que ele viveu e que ele viu, ele quer usar a favor dele.
ao benefício dele. É por isso que ele está criando o sentimento no outro. É por isso que ele está desfazendo do sentimento do outro. É por isso que ele não consegue impulsionar o outro para aquilo que o outro quer. Você quer viajar, ele não quer que você viaje. Você quer trabalhar, ele não quer que você trabalhe. Ele está sempre do contra, ele está sempre dizendo que é por você, porque ele está pegando as experiências dele e jogando como se fosse para proteger você. Não, ele está fazendo tudo por ele. Você não tem essa visão. Lá no meu passado, quando eu tive uma experiência com a minha mãe a respeito disso, meu filho tinha mais ou menos um ano, uns 2 anos, e eu estava separada. E o pai do meu filho andando atrás de mim, pra gente voltar, eu fui passar o carnaval com ele, né? Ele me chamou, vamos passar o carnaval comigo, a gente separado, eu dentro da casa da minha mãe e ele dentro da casa dos pais dele. Eu tentando me reconciliar, vendo se ia dar certo mais uma vez, que a gente voltou por várias vezes, fui passar o carnaval com ele. Quando eu voltei do carnaval, que eu cheguei na casa da minha mãe, foi aquela briga, aquela humilhação, aquele desprazer, aquele descontentamento. Então ela começou a jogar na minha cara, você tá como prostituta dele, você tá como meretriz, morando comigo e saindo com ele. Aí eu, para me defender, eu falei, né, eu tô com o meu marido, ele é o pai do meu filho. Mas você mora aqui, come aqui, vai com ele. Naquela conversa toda eu percebi, né, que ela começou a falar até da comida, porque eu comia dentro da casa dela. Eu digo, meu Deus, a senhora tá falando agora de um prato de comida, porque a pessoa, ela questiona, porque ela quer ter razão no que tá falando. Então, naquele momento, quando eu falei, a senhora tá falando de um prato de comida, ela veio me agredir, veio bater em mim. Então, porque ela estava querendo dizer que que ela estava falando da comida e ela estava dizendo que não estava querendo falar da comida. Que ela estava defendendo como eu estava. Ela estava defendendo o meu lugar, o meu papel. Você é esposa, mas você está como amante. Você não está como esposa dele, você está como amante, saindo com ele, passando carnaval com ele, mas voltou agora. Cadê que ele lhe bota dentro de uma casa? Você está aqui dentro da minha casa. Mas ela não estava brigando, não era por isso. Porque se a pessoa, ela pensasse, ela aceitasse ouvir, ela ia entender que ela não estava brigando, não era por isso. Porque se ela brigava para eu me separar, se ela apoiava para eu me separar, porque agora ela estava brigando porque eu estava com ele apenas no carnaval. Ela não estava brigando, não era por isso, mas ela dizia que era por isso. A briga era por isso. Por quê? Porque não rumina mais, porque não pensa mais, porque não ouve mais. É isso que Jesus estava ensinando aqui. Essas pessoas, elas não conseguem mais ouvir. Por isso Deus diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eles vão brigar pelas razões dele. E como é que eu sei que o motivo não era esse? Porque até ela disse que o motivo era esse. Como é que eu sei que o motivo não era esse? Porque se a pessoa está brigando para que você não seja amante, e porque quando você realmente é amante de outro homem, ela apoia. Entende? Como Deus diz que como cai em contradição. Ela tá dizendo que tá brigando porque você tá como amante. Mas se você for realmente amante, ela apoia. Se não for com aquele homem, ela apoia. Então você tenta entrar na cabeça da pessoa. Por que é que você tá brigando? Por que é que você tá questionando? Se eu tô saindo, se eu tô sendo amante, eu tô sendo amante do meu marido. Eu tô voltando para ele. Mas ela não pensa. Entende o que Deus estava explicando aqui? A pessoa que ela é assim, que ela já está nesse estágio espiritual da alma dela, ela não consegue ouvir. Ela está brigando pela razão dela. Até porque, se ela estivesse brigando pela verdadeira razão, se era a verdadeira razão, a verdadeira motivação do coração fosse esse, você não ser amante, e por que ela não brigava com ela quando ela era amante? Entende que a pessoa não tem mais consciência da própria consciência. Ela não aceita ouvir, ela não aceita mudar, ela não aceita ver. A visão de uma pessoa que chega a esse grau, a esse nível espiritual, que é o excesso de medo quando toma conta de uma pessoa, porque ela já ignorou a visão. Ela não quis se arrepender, ela não quis mudar, ela não quis nada do que Deus explica, ela não acredita em nada da Bíblia, ela está tentando o tempo todo essa autossuperação.
E é por isso que as pessoas chegam a esse grau, esse nível do narcisismo, que tem graus, e além do narcisismo, que é a psicopatia. Essas síndromes de mães que criam sentimento pelo filho, até sentimento sexual. Você vê aí na internet, né? Mães que se apaixonam pelos filhos, mães que envenenam a nora, mães que tá sempre contra qualquer relacionamento do filho. Então ele diz, eu sou contra qualquer, porque eu quero o bem do meu filho. Não, ele criou um bem. Na mentalidade dele, ele criou um bem. Eu quero o filho só pra mim. Eu quero o meu filho só pra mim. Então para ele isso não é errado. Para ele, isso não tá errado. Eu tô pensando em você porque eu sei quem é o mundo, eu sei o que eu tô falando, eu tô lhe protegendo, mas você vai vendo que é uma mentira. Entende? Por que é que existe essa mentira? Por causa de traumas, de sentimento, de ressentimento, de ignorância da visão. Ele só pensa nele, o tempo todo nele. Então ele vai criar um sentimento para brigar, para não impulsionar, para não ajudar. Ele está sempre do contra com o filho. E o filho precisa amadurecer para entender que não tem como mudar isso. Como é que muda isso? Se a pessoa está negando o que ela fala, está negando o que ela sente, está negando o próprio comportamento, o próprio sentimento, ele não quer ouvir, ele não quer mudar. Então quando você fala uma verdade, ele diz, eu não fiz isso, eu não falei isso não é verdade. Você diz, eu vi, peça perdão a Deus. Eu não fiz isso. Chega a esse grau. Ele diz que é você que tem que pedir perdão a Deus, porque ele não fez isso. E você, a vida toda você tentou provar, você tentou mostrar que a pessoa estava sempre o tempo todo contra você e não por você. E que amor é esse? Que sentimento é esse de mãe? Entende? Então eu tô dando esse caso para que você entenda. Então ele vai dizer, eu fiz por você, eu briguei por você porque eu não queria você como amante. Como assim? Como assim não quer como amante se você era amante? Um exemplo, você se deu razão e mesmo que eu esteja sendo amante, eu estou sendo amante do meu marido, eu estou tentando voltar e você está agora me humilhando, me rebaixando, me maltratando. Não, está maltratando porque foi passar o carnaval fora, está maltratando porque não lhe levou, está maltratando porque não pôde estar com você. Ele está buscando uma satisfação. Por que é que ele está brigando? Pelo sentimento dele. Porque a pessoa que ela sofre dessa síndrome, ele quer viver a vida do filho. Por isso eu expliquei dessa síndrome, que são esse tipo de mãe, que ela cria o filho para ela, e ela sabe que ela criou para ela. Ela sabe que é errado, ela sabe de tudo, ela diz que sabe. Ela diz que sabe, eu sei que eu criei, eu sei que ia crescer, eu queria mudar as leis de Deus. Por mim não crescia. Por mim, eu não queria dividir com ninguém, eu queria criar para mim, meu bibelô, as meninas dos meus olhos. Ele está criando um sentimento, criando problema para o filho. Não tem como mudar isso. E Deus não muda porque não pode, não, porque a pessoa não quer. Ela não acredita em perdão, em arrependimento, em sentimentos nenhum de Deus. Ele não concorda com Deus porque ele acredita no medo. Entende o que Deus... Ele se confiou nele, no sentimento dele, na visão dele. Ele só quer ele só pensa nele, ele quer tudo para ele. Então ele vai criando um amor, criando um sentimento, mesmo prejudicando a vida dos filhos. Eles não estão nem aí para os filhos. Por isso você vai ver essa competição de mães com os filhos, de pais com os filhos. Vai existir esse complexo. Essa ferida, essa doença, que ele não concorda com ninguém que entra na vida do filho, ele está contra os amigos, ele está contra o relacionamento, ele está contra os projetos. O complexo já diz, é o complexo é o desfazer, ele desfaz, entende? E os filhos sofrem com isso, tanto com a palavra, o valor da palavra, o valor do sentimento, porque é mandamento de Deus. Por isso Deus diz, busque conhecimento, para você não viver à mercê, não viver sofrendo, porque o ressentimento vai nascer também no filho. O filho vai ver pela visão que não existe amor ali, que a pessoa está mentindo.
Porque se existisse amor, a pessoa estava querendo proteger e não causando problema para você. Os pais, se que ele tivesse amor, realmente estava querendo proteger e não causando problema, brigando, ressentindo, competindo, invejando. Entende? Então, porque ele não tem consciência do próprio sentimento, Deus explica, ele vai criar um sentimento. Eu tô brigando por você, eu tô brigando para proteger você, eu tô brigando para que você não caia nesse engano que você tá caindo. Você tá se passando por amante, eu tô contando o meu caso para que você entenda essa visão deles. Entende? Eu tô brigando para você não ser amante. Como assim? Eu não tô sendo amante, é o meu marido, pai do meu filho, o homem que eu casei, mas você tá dentro da minha casa e tá saindo com ele? Isso não é papel de mulher, isso é papel de amante. Sim, tudo porque tava brigado, nós se reconciliou agora. Agora sim vai alugar uma casa. Agora sim nós vamos voltar, ou vamos comprar uma casa. Mas não precisa brigar, não precisa bater, não precisa humilhar. Tá brigando porque pelo um prato de comida, a pessoa não quer conversar, ela não aceita conversar, ela não aceita ouvir, ela não concorda, ela tá brigando por ela. Então com décadas você descobre, por que tá brigando? Se eu fosse amante desse homem, que era o meu marido, ela briga, mas se for amante mesmo, ela não briga. Por que é que agora ela não briga? No caso, ela não estava brigando por isso, entende? Ela estava brigando porque não estava com você no carnaval. Ela estava brigando porque não estava junto. Ela estava brigando porque estava perdendo o controle. Porque se ela quem apoiou a separação, se ela trouxe para perto, se ela é quem impulsiona, se é a mãe que enche de presente porque a filha se separou, vamos agora para balada, agora vamos beber, agora vamos arrumar outro homem não presta, ela vai impulsionar o filho a fazer as coisas erradas, ela jamais vai apoiar o filho no certo, ela vai apoiar no errado. E Jesus explicou isso aqui para você. E Deus disse, você não vai poder fazer nada pelos seus pais. Você não vai poder fazer nada pelos seus pais. Ou você busca o seu caminho, uma nova direção, ou você vai viver o mesmo estilo de vida dos pais. O mesmo estilo de vida. Por quê? Porque ele vai querer ensinar tudo aquilo que ele aprendeu na vida dele. Então, exemplo, a mulher quando ela é dona de um prostíbulo, ela vai ensinar o filho toda a malandragem do mundo. Ela vai ensinar o filho a ser ou gigolô, ou ser sustentado pelas mulheres, porque ela não vai aceitar que aquele marido seja um bom marido, um provedor e sim se aproveite das pessoas, ser um cafetão. Ela vai ensinar aquilo que ela sabe, porque na cabeça dela foi a maneira que ela aprendeu para se proteger, para vencer, para criar os filhos, é o que ela tem para dar. Então, os filhos que não querem sofrer a maldição da vida dos pais na vida dos filhos, é eles que têm que buscar. Porque os pais, eles vão brigar quando os filhos querem sair do projeto deles, da visão que ele criou. Porque ele ensina o filho a mentir. Ele ensina o filho a superar. Ele ensina o filho a ganhar na malandragem, na mentira, naquilo que ele aprendeu. E não adianta você dizer, pai ou mãe, você está errado, isso está errado. Isso que você fez está errado. Ele vai ser contra você. Porque toda a experiência dele, ele tem para ele e para você. Ele não aceita de você para ele. É isso que Jesus ensinou aqui. Você não vai poder falar. É corba. É corba. É inválido para ele. Ele aprendeu a superar os seus próprios sentimentos. Ele criou os seus mandamentos. Entende o que Deus está explicando aqui? Vai ser filho contra mãe, mãe contra filho, pai contra pai, pai contra filho, porque ele se autossuperou, ele venceu. Agora ele está criando um amor, um sentimento, uma autossuperação. Ele vai querer ensinar os filhos no mesmo projeto que ele aprendeu. É fornicar, é mentir, é se prostituir, é ter vícios, é tudo aquilo que ele tem como bom, é aquilo que ele vai ensinar os filhos. E os filhos, se ele tiver visão que aquilo está errado e ele tentar mudar, ele vai ter que enfrentar os pais ou se afastar dos pais. Porque o problema não está nos filhos, o problema está nos pais. É isso que Deus explicou aqui. Então, quando você começa a aprender e quer ensinar, ele não quer aprender.
Ele vai justificar. Mas eu só briguei com você por isso. Mas eu só briguei com você porque você estava sendo amante. Mas eu só briguei porque você estava fazendo algo errado. Errado na visão dele. Errado só na visão dele. Se está errado na visão dele, você não vai ter razão. Você está tentando explicar, você está tentando consertar, você está tentando ensinar, ele não quer ouvir. Entende o que Jesus estava dizendo aqui? Você não vai conseguir. Foi exatamente essa aula que Deus explicou aqui. Você não vai conseguir porque ele já sabe dentro dele que ele quer você para ele. Então ele está mentindo para você. Eu estou fazendo por você. Não, ele está fazendo por ele. Porque se ele estivesse fazendo por você, ele ia pelo menos ruminar dentro dele. Não, a minha vida foi desmantelada, eu errei muito, eu me prostituí, eu usei droga, eu tive vícios, mas a minha filha, eu não posso se meter na vida da minha filha. Se eu puder ensinar, se eu puder ajudar, eu ajudo, senão eu não quero atrapalhar. É assim que os pais deviam pensar. Mas não, ele vai usar toda a experiência adquirida, todo o sentimento e ele vai usar contra o filho. Então, de toda forma, você vai perceber que ele é contra o filho. Você conhece pais que são assim? Ele está contra o filho estudar, ele está contra o filho viajar, ele está contra porque ele não quer perder o controle daquele filho, porque ele está dizendo que está protegendo o filho. Ele está protegendo o filho, querendo viver a vida do filho, empatando às vezes o filho fazer aquilo que ele fez. Veja que não tem congruência. Então ele vai dizer, mas eu errei. Eu levei facada, eu quero que você leve facada? Não, eu estou tentando evitar. Não, ele não está fazendo isso. Porque quando ele vê você fazendo algo errado, que ele está podendo se aproveitar, que ele está podendo usufruir daquele erro, que ele está podendo errar junto, que ele está podendo ter algum lucro, algum benefício, ele apoia. Por que ele apoia? Veja que ele não está pensando em você. Entende o que é que Deus está explicando? Ele não está pensando em você. Esqueça isso, porque ele não consegue pensar no próximo. Isso é a lei de Deus. Ele não consegue, ele mente. É primeiro ele, é para ele, é com ele que ele está falando. Ele está usando os filhos ao benefício dele. Ele quer ter lucro, ele quer ter vantagem, ele quer ter benefício. Ele quer aproveitar os filhos para viver algo bom com os filhos, mas não pensando nos filhos. Isso são segredos espirituais que Jesus ensinou aos discípulos que queria aprender. Por isso, os discípulos questionou a Jesus. Jesus disse, você não sabe que nada de fora contamina o homem? Nada é nada. O alimento é puro. O alimento, ele é puro. Não quer dizer que a forma errada de se alimentar não contamine a gente de forma espiritual. Porque quem jejuou sabe que o excesso do açúcar também é uma droga. O excesso de glúten também se torna uma droga. Para quem jejua, para quem busca conhecimento espiritual. Mas não quer dizer que é o que adoece o ser humano. Entende? Por isso Jesus estava ensinando que o que contamina o homem vem do coração. Vem da alma, vem do sentimento, vem da competição, vem da inveja, vem da comparação, vem das experiências da vida dele, dos traumas da vida dele. Então, se ele não quer ser curado, se ele não quer aprender com as experiências dele, se ele não quer superar da forma certa, se ele não acredita no perdão, ele vai usar todo o ressentimento ao favor dele, ao benefício dele. É primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Esqueça que ele não pensa no próximo. E é por isso que os filhos, ele precisa se afastar dos pais. Porque Deus diz que tem que ser assim. Vai ter que se afastar, vai ter que ter um tempo de cura, um tempo de libertação. Porque não tem como eu caminhar com uma pessoa que ela crê no medo. Que ela não acredita no perdão. Que ela não acredita na palavra. Ela usa a palavra contra ela mesma. Por isso ela está na vitimização, na murmuração, na fala mal. E você não entende isso. Por que é que ele é assim? Então, quando você, mesmo você tentando, ele não é convencido disso. Ele não quer ouvir isso. Ele não concorda com Deus. Ele não concorda. Ele não quer sentir arrependimento. Ele não quer sentir arrependimento. Não quer falar nada que ele se sinta aflito. Que ele chegue a se arrepender. Ele não quer. Entende? Ele quer o amor de Deus com toda essa carga,
com essa energia ruim dentro dele. Porque ele não sabe mudar, ele não quer mudar. Ele não quer mudar. Ele não quer ouvir. Ele não quer falar dele. Entende? Porque é praticamente impossível você conseguir isso. É algo impossível para Deus. Por quê? Por que é impossível? Porque a pessoa não quer. Ela acha que não vale mais a pena e ignorou a visão a vida toda. Quer dizer que ele não estava ouvindo o filho dizer que ele estava todo errado. Nos vícios a vida toda. Não quis largar os vícios. Porque para a pessoa chegar a esse nível espiritual, nessa alma, a pessoa ignorou totalmente a visão. Ignorou a vida toda que tinha algo errado com ela. Que ela tinha que buscar Deus para sentir perdão, para ter arrependimento, para ter amor no coração, para ter paz. Ignorou. Ignorou, achou que não tinha consequência com isso. Entende? Então ele quer ter lucro com os traumas dele. Eu quero ter, na cabeça dessas pessoas, eles vão ter lucro, vantagem com os ensinos dele, com a capacidade dele, com aquilo que ele adquiriu na vida. Então ele vai estar protegendo o filho, sempre criando um sentimento em cima do filho, proibindo e ainda dizendo que é amor. Eu estou protegendo meu filho. Eu estou fazendo para o seu bem. Bem esse que ele não precisa ver ele. Que ele não precisa se arrepender, que ele não precisa mudar. Que ele não precisa se pôr no lugar do próximo e ver que o filho precisa viver. Que o filho precisa crescer. Que o filho vai ter que ter as experiências dele. E agora ele mudando vai poder ajudar o filho. E não com esse comportamento, com esse sentimento ruim. Como uma pessoa dessa diz que acredita em Deus, se ela não acredita na palavra? Se ela não acredita no que está vendo? Se ela não acredita nem no sentimento dos filhos? Se ele ignora ver os filhos sofrendo? Porque é isso que acontece com o narcisista. Ele ignora o sentimento dos filhos, o sofrimento dos filhos. Então ele diz que é amor, que ele está brigando por amor. Não, ele está brigando porque ele está competindo. Ele está brigando porque os filhos não estão fazendo o que ele quer. Ele está brigando porque os filhos estão saindo do controle dele. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Ele está brigando porque os filhos estão saindo do controle dele. Ele quer ter o controle. Porque se ele tivesse visão, ele ia dizer, não, eu tenho que orar, eu tenho que me pegar com Deus, eu tenho que saber ensinar os meus filhos. Não assim. Agredindo, desfazendo, maltratando, humilhando, jogando na cara. Essa não é a verdadeira forma. Isso não é o verdadeiro sentimento. Entende o que Deus explicou aqui a Jesus? Jesus explicou aos discípulos. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Porque o narcisista, ele não ouve ninguém. Ele não se põe no lugar de ninguém. Não é do interesse dele mudar por ninguém. Não é do interesse dele mudar por ninguém. É do interesse dele manipular as pessoas pelo benefício dele. E ele desconhece a respeito dele. Por isso, ele não está nem aí quando você diz que ele está errado. Que ele tem que mudar. Que não é obrigado eu viver tudo o que ele viveu. Então, os filhos terminam vivendo uma boa parte do que os pais viveu, porque vive a palavra dos pais, o sentimento dos pais. Então, ou se afasta, ou aprende a esconder, ou aprende a superar sozinho a vida, porque é órfão de pais vivos, que era isso que eu via dentro da minha casa. Minha mãe dizia que era órfã de mãe viva, e foi isso que ela plantou na minha vida. Eu me senti na obrigação de ser órfã de mãe viva. Porque eu não podia falar de mim, eu não podia abrir a boca, eu não podia dizer meus projetos, eu não podia apresentar a minhas amigas, porque ela ia ser do contra, porque ela ia falar contra, porque ela estava sempre do contra, porque ela falava contra. Tudo era contra. E tudo era para o bem do filho, onde na verdade atrapalhava a vida do filho, que é isso que Deus explica. Você não consegue mais. Se ele teve a visão que errou e não acredita em arrependimento, não acredita em perdão, não acredita em remissão, não acredita no poder da palavra. Não é que ele não viu, ele viu. Mas ele não quer mudar. Ele quer superar. Entende o que Deus explica? E é por isso que você vai ver esse tipo de mães ou pais que diz, por mim, nem crescia. Ele diz que é amor. Mas ele invalida toda a lei de Deus. Não é para crescer, não é para casar, não é para... Ele é contra, ele só apoia os filhos onde ele vê benefício para ele,
vantagem para ele. Porque ele vai dizer, eu trabalhei, eu criei e eu não vou lucrar nada com isso. Criei para você fazer o que você quiser. Você não tá nem aí para mim. Aí já vem o vitimismo disfarçado com preocupação. Quem tem pais narcisistas sabe que é assim. É o vitimismo disfarçado de preocupação. E aí você precisa ter muito conhecimento para você pegar essa visão. Que preocupação é essa? Só tá preocupado quando tá dentro de casa. Quando tá viajando não tá preocupado. Quando tá bebendo não tá preocupado. Não tá preocupado. Entende? Você começa a perceber que a pessoa ela cai em contradição o tempo todo. O tempo todo ela cai em contradição. Porque ela não tem consciência da própria consciência, do próprio sentimento, do próprio comportamento. Porque ele não acredita em ninguém, não se põe no lugar de ninguém, não quer saber de ninguém. Ele está brigando por ele, pela visão que ele está tendo, do que você está fazendo. Por isso você tem que esconder a sua vida. Você tem que esconder a sua vida de uma pessoa que ela não sente nada pelo outro. Ele só se aproveita do outro. Ele quer controlar a vida do outro. E ele criou um sentimento. Isso é um sentimento criado de uma autossuperação. De uma autossuperação de pessoas que dizem, eu nunca tive depressão, mas tem depressão. E foge da depressão, e foge do ressentimento, das feridas da alma. Não acredita em nada do que Deus fala. Nada. Então ele conflita mesmo com até as leis de Deus. Ele vai de contra. Toda a experiência dele foi contra Deus, foi ignorar Deus. Eu vou vivendo do meu jeito, eu sei, Deus me fez assim, eu não quero ouvir, eu não quero saber da sua opinião. Então os filhos é quem vão sofrendo a rebordosa. Porque se a palavra dos pais tem poder na vida dos filhos, é os filhos que têm que aprender a viver sem os pais. Porque se os pais dizem, eu sou órfão de pais vivos, ele já se sente também pais órfãos de filhos. Porque era assim que eu via. Você é um dedo que eu arranquei e joguei fora. Você não me serve para nada. É um saco de furado, é uma pessoa vazia. É uma pessoa sem sentimento. É uma pessoa que não consegue mais nada na vida dela. Ela só consegue falar tudo que você vai falar para tentar que essa pessoa sinta, ela não quer. Porque ela vai dizer que você que está mentindo. É você a mentirosa. É você que não entende. Porque na minha cabeça eu estava fazendo bem para você. E você passou uma vida tentando mostrar que a pessoa não podia fazer o bem daquela forma. Um bem para ela fazendo mal na vida do filho. Um bem para ela onde Deus explica que a palavra tem poder. Um bem, fazendo mal na vida do filho. Se o filho diz, eu sofro com seus maus tratos. Eu sofro com como você me trata. Eu sofro com essa sua forma de ver. E ele não quer ver, porque ele não tá nem aí para você. Se morrer, vou fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Foi Deus que quis assim. Então Deus diz, ou você aprende, ou você vai viver os mesmos níveis de problema. Porque ele quer ensinar tudo que ele teve na vida dele como experiência. O medo, os traumas, as falsidades, as mentiras. É por isso que ele mente por ele, para ele. Então ele não vai apoiar você em nada que ele não se veja na sua vida. Ele quer aproveitar a vida do filho para viver mais, para viver melhor, para usufruir. Se for para viajar e me levar bem, se não, vai arriscando a vida. Nem precisava estar no mundo. Tá fazendo o que ele tá sempre do contra. Ele tá vendo a tragédia da televisão e dizendo que você pode passar por isso. Olha, venha ver o que tá acontecendo no mundo, que você quer viver no mundo, entende? E você fica, meu Deus, quer dizer que eu não posso viver. Eu não posso fazer nada, é para eu ficar dentro de casa. Entende? E Deus explicou que esse tempo ia chegar. Esse tempo ia chegar, que o amor ia esfriar. O amor dos pais não ia ter amor. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eles dizem, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Mas ele condena os filhos porque não tem. Ele condena os filhos porque é que não tem amor. Por que é que ele não tem amor? Ele não sabe. Porque ele não busca, porque ele ignora, porque ele não acredita em Deus. E é os filhos que vão sofrendo as consequências da vida dos pais. E Jesus foi quem ensinou isso.
aos próprios discípulos. Não tem como o pai querer ouvir, querer crer naquilo que nem vendo ele não quer entender. Ele não quer pensar nas próprias atitudes. Por que é que ele vive brigando? Por que é que ele vive condenando os filhos? Porque então ele está julgando o filho, condenando o filho, por algum motivo é. Algum motivo é. E bom é que não é. Então ele está condenando o filho, justificando a fala dele, o sentimento dele. Porque Jesus explicou aqui, aonde há todo esse tipo de pecado, você vai ver esses conflitos. Esse tipo de conflito, esse disfarce de amor. Entende? Casa que existe prostituição, fornicação, bebedeira. Foi Jesus que ensinou isso para você. Ele não aceita ouvir e não aceita ver. Você vai ver a disfunção familiar nessa casa, que existe esse tipo de coisa aqui. Porque Jesus diz, onde há soberba, onde há o orgulho, onde há a fornicação, a prostituição, a bebedeira, então ele só crê em Deus ao benefício dele. Porque se ele acreditava em um Deus que tinha consequência a tudo isso, por que ele praticou tudo isso? Porque ele praticou. Porque agora ele não quer ver os filhos praticando. Porque quando eles vê os filhos praticando, ele está do contra. Ele está brigando. Aí está pensando no filho, brigando. Se acredita na palavra, não acredita na palavra. É um mentiroso. Entende o que Deus explica? Ele desconhece sobre os sentimentos. Ele desconhece sobre a alma e o espírito. Qual é a diferença disso? Qual é a diferença disso? Ele desconhece. Ele desconhece até como funciona a palavra. Então ele usa a palavra contra. E é os filhos que têm que se proteger disso. Orar e pedir a Deus sabedoria para se proteger disso. Porque se os pais pecam, o reflexo da vida dos pais vai para a vida dos filhos e a desunião familiar cobre. A desunião é visível, você percebe que não há união. As mães, a maioria desse tipo de mãe, ela não tá nem para os filhos. Ela sabe que o filho é rebelde, que o filho não obedece, que o filho come o que quer, que o filho só quer roupa de marca, mas ela não quer pensar. Ela não quer mudar. Ela não quer mudar, ela não quer parar para pensar. Então ela vai estar o tempo todo jogando a culpa nos filhos. Que ninguém dá a personalidade do filho. É assim que eles dizem. A gente tem os filhos, mas a gente não abriga. Os filhos sei o que a gente quer. E ele usa do vitimismo como preocupação. Eles usam do vitimismo como preocupação e condenam os filhos. E é isso que você tem que pegar a visão. Tá certo? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.